Não, a gente caiu aqui, teve um probleminha técnico, vou esperar o pessoal retornar, né? O pessoal tá voltando. Vamos lá. Então, como eu ia dizendo, pessoal, o ponto mais importante é você criar um espaço, né, onde você consegue trabalhar sem que as pessoas que estão na sua casa te atrapalhem, né? O que eu fiz aqui em casa e geralmente eu recomendo, né? Porque nem todo mundo tem um escritório, ou seja, um cômodo à parte em casa que pode utilizar, né? O que eu fiz aqui, né? Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma janela, né? Aqui onde eu moro, né? Eu estou no meu quarto, mas o quarto ele tem uma varanda, né? Então eu fechei a varanda, né? Já estava meio que semi-fechado aqui. Aí eu coloquei mais uma porta aqui, então a varanda eu posso fechar ela para me isolar, né? Também fecho a porta geralmente que dá acesso à sala, né? Com que objetivo? Para que minha esposa saiba, eu estou trabalhando, né? Então, se ela quer me falar alguma coisa comigo, geralmente ela abre a porta, vem até aqui, manda um recado, mas geralmente a gente até já criou um sistema, né? Que é o seguinte, quando eu estou aqui trabalhando, às vezes ela tá, né? Porque às vezes esses dias ela tem até trabalhado um pouco aqui, mas ela não é muito fã porque ela se sente isolada, né? Ela vem aqui e me manda uma mensagem no WhatsApp, né? Falando, olha, posso ir, posso não ir, e aí eu aviso, né? Então você tira aí o primeiro momento de distração, tá? Legal. Aí vem os outros pontos que é hardware, né? Então, por exemplo, eu estou olhando agora para minha tela. Vocês podem ver que eu estou com o corpo bem natural, né? Por que isso? Porque o monitor está numa altura boa, né? Aqui no meu caso eu tenho um segundo monitor. Olha como não é natural olhar para ele auxiliar. E se eu tivesse no laptop, se eu colocar meu laptop aqui, eu vou estar olhando para cá. Então eu vou, com o tempo, você vai, as pessoas têm dores nas costas, né? Por causa disso, porque você está forçando uma posição não natural, né? E aí vem aquela questão, legal é você ter uma cadeira adequada para isso, né? Hoje é muito fácil você achar uma cadeira gamer no mercado, mas a Tokstok tem um monte de cadeiras, né, de escritório, e aí você pode escolher a da sua preferência. O importante é ter ajuste de altura e ter o outro ajuste aqui atrás que é para você poder deitar, né? Porque de vez em quando é bom soltar, ficar confortável. Por exemplo, agora que eu estou fazendo um webinar, eu posso ficar assim o tempo todo. Se eu estivesse fazendo uma conferência, eu também poderia ficar assim o tempo todo, ficando um pouco mais relaxado, né? E aí, para isso, além da cadeira, você vai precisar, não tem jeito, né? Se você está usando o laptop ou não, de um teclado e de um mouse. Por que isso? Porque eu dou duas opções. A primeira é ter um monitor, como eu tenho aqui, e a segunda é utilizar um suporte para o laptop para quê? Para subir a tela, colocar ela na altura dos seus olhos. E isso é o mais importante. Legal, você está confortável, você conseguiu isolar as pessoas da sua casa, né, que sabem que você está trabalhando, isso é muito importante. E aí você entra no próximo, né, que é software, que é legal. Eu consigo agora trabalhar como uma pessoa em casa. Só que quem hoje trabalha sozinho? Praticamente todo mundo trabalha em equipes, seja elas pequenas, sejam elas grandes, né? Então você precisa se comunicar com essas pessoas. O grande que do trabalho presencial, qual que é a vantagem? Posso levantar e encontrar a outra pessoa. No trabalho remoto, eu não tenho mais essa possibilidade. E aí a gente tem que procurar algo que sirva com essa mesma função, né? A primeira, o aplicativo que me vem na cabeça sempre, inclusive a gente está usando agora, é o Zoom, porque ele permite facilmente a gente se conectar com pessoas, né,
com qualidade tanto de áudio quanto de vídeo, e a gente pode fazer uma sala com até 100 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, legal, você consegue essa sensação de conversar frente a frente, né? E acelera o desenvolvimento. Mas só isso não é suficiente, porque a gente precisa de um meio assíncrono de comunicação. O Zoom ele é uma maneira assíncrona, ou seja, todo mundo está ao mesmo tempo ali conversando. Ele é muito útil, por exemplo, trazendo para o Scrum, quando a gente faz daily, retrospectiva, planning. Mas a comunicação do dia a dia, que tem que acontecer de forma assíncrona, ou seja, às vezes eu estou tomando um café, às vezes eu estou almoçando, outra pessoa não está. Ainda mais agora, né, que a gente está vendo um mundo globalizado, a gente pode ter pessoas que estão dormindo, de repente você está trabalhando com alguém na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, né? Como que a gente faz isso, né? Um aplicativo muito legal que permite isso é o Slack, né? O Slack tem uma série de funcionalidades, ele é bem legal, ele permite criar canais, ele permite você mandar uma mensagem para uma só pessoa, ele permite marcar outra pessoa, né? E ele é de graça. A única diferença entre o pago e o de graça, assim, grande mesmo, é que o pago você salva todas as mensagens, você tem todo o histórico, enquanto o de graça, depois de um tempo, as mensagens mais antigas elas vão sendo perdidas, tá? E aí a gente tem alternativas, né? O Microsoft Teams é uma alternativa que muita gente está usando porque a empresa tem um Office de graça, né? A Suite ele vem junto nesses cenários. Outra alternativa bem legal que eu já vi o pessoal usar, eu não sou muito fã, mas assim, num caso emergencial, WhatsApp, cria um grupo lá com o pessoal e faz uma sincronização muito rápida, né, disso, tá? Outra ferramenta que você pode utilizar para substituir, aí no caso os dois com alguns poréns, né? Ou seja, tanto a sincronização via vídeo quanto mensagem, é o Skype for Business, né? Antigamente tinha alguns problemas, agora está um pouco mais elaborado. O Teams, inclusive, utiliza o Skype for Business para o lado de conferências. Tá? Uma aplicação que eu particularmente gosto muito, que é um conceito bem diferente, deixa eu até compartilhar minha tela aqui para vocês verem, chama Sococo. Né? Ele tem uma proposta um pouquinho diferente. Deixa eu dar um share da minha tela. Cadê? Aqui. Espero que vocês estejam aí já vendo a minha tela. Vamos lá. Então, assim, a proposta aqui é um pouquinho diferente, né? A proposta é que a gente faça o seguinte: em vez de ter chats, etc., a gente tem tudo ao mesmo tempo no mesmo local, né? Então, você cria um escritório virtual, né? Então, aqui tem um exemplo. Então, por exemplo, onde eu estou aqui em cima no meu mouse, no Devin, ele está na cozinha. Então, significa que essa pessoa provavelmente está almoçando, né? E aí você cria todas as salas que você precisar, seja lá o que seja. Ele tem umas coisas bem legais. Por exemplo, eu posso entrar numa sala, né? Eu não estou procurando conversar com ninguém, mas eu fico com um fone de ouvido, microfone, né? E aí alguém pode entrar na sala e começar a falar comigo. Eu estou ciente disso, né? Você tem um acordo de trabalho para trabalhar assim. Ou eu posso entrar numa sala e trancar a porta. E aí o que é legal, para você vir falar comigo, você tem que bater na porta, né? Aí eu posso estar, por exemplo, fazendo uma reunião que qualquer um pode participar, mas quem é necessário são, de repente, só duas pessoas. Eu deixo a porta aberta, posso estar projetando a minha tela, conversando com as pessoas, e qualquer pessoa pode entrar e sair a qualquer momento dessa sala, exatamente como a gente faz na empresa, né? Então, ele dá um feeling, né, para as pessoas de que, olha, eu estou no escritório, né? E isso trabalha com aquela questão cerebral, né? De, cara, eu estou realmente aqui, eu estou no meu escritório, e aí a pessoa pode acabar rendendo mais por causa dessa interação, né?
Na minha experiência, ele funciona muito bem, né? Já utilizei ele numa empresa, mas o que a gente descobriu ele é muito útil. Só que se o time aprende a usar e adquire uma maturidade, qualquer outra ferramenta permite a mesma coisa, só sem a parte visual, né? Mas aí entra muito na maturidade do time. Deixa eu dar um stop share aqui. Então, isso é importante para gerar o quê? Team building. Se você está tendo dificuldades com team building, talvez essa ferramenta ajude o socorro. Tá? Mas o importante dizer é o seguinte, se você é Scrum Master, gerente, está preocupado com seus times, com o seu pessoal vai render, a gente precisa trabalhar o quê? O espírito de time. Como que eu mantenho as pessoas trabalhando juntas nesse ambiente que não tem ninguém, digamos assim, com o chicote na mão passando pelas baias. Aí entra, se você estiver utilizando o Scrum, uma retro, um bom Scrum Master tem que fazer uma retro bem pesada, né? Realmente falar da questão do trabalho remoto, se o time nunca trabalhou sobre isso, e procurar quais são os problemas. E os problemas podem ir desde software até o cara literalmente falar, cara, meu microfone não tá legal, meu headset não tá legal. E de repente a empresa vai ter que prover um headset para essa pessoa, né? Então são coisas que quando a gente passa para o trabalho remoto, que algumas empresas não pensavam porque essas coisas estão na empresa, tem um número, às vezes, de patrimônio, e a pessoa agora vai ter que ter um em casa. E aí? Ou a pessoa pode pegar o que tinha na empresa, mesmo com o número de patrimônio, são pequenas questõezinhas que vão surgindo. Tá? Legal? Outra coisa, principalmente quem trabalha com desenvolvimento, é muito importante, né, investir em hardware. Ou seja, eu tenho um amigo recentemente que trocou de emprego, né, agora nessa crise do Covid-19, coronavírus, tudo, e a empresa literalmente mandou para casa dele laptop novo. Tá aqui seu novo laptop, já está configurado, abre ele e começa a trabalhar com a gente remoto. Ou seja, o mundo não parou, né? Então a gente tem que pensar em todas essas coisas. Tá? E o mais importante de tudo, pessoal, a gente tem que agir no trabalho remoto exatamente como a gente age no trabalho presencial, né? Essa é uma coisa até que eu aprendi quando eu tive a minha experiência de trabalhar remoto, né? As primeiras vezes eu tinha um costume de fazer o quê? Acordar, e às vezes já ia trabalhar só tendo trocado a camiseta, não tomava um banho, às vezes estava tomando café aqui com o pessoal, porque eu tinha mais liberdade. Mas aí eu, como pessoa, descobri o seguinte, eu trabalho melhor fazendo o que, olha, acordando normal, o meu horário normal, às 7 da manhã, mesmo eu tendo a liberdade de só começar às 9, tomar banho, tomar café em paz, sentar, ver algumas notícias na TV, e aí lá pelas 8h15 para as 9, 8h45, né, eu venho para cá, sento, ligo o computador, né, leio mais algumas notícias e aí eu aviso o pessoal, olha pessoal, estou aqui disponíveis, vamos começar a trabalhar. Né? E aí eu também acabei descobrindo o seguinte, existe uma questão às vezes de, mesmo eu estando em casa, eu queria me apresentar de uma certa maneira, né? Então eu comecei a me trocar, comecei a pentear cabelo, parece bobagem, mas algumas pessoas quando vão para o trabalho de remoto esquecem de fazer a barba, né? Deixam de cortar o cabelo, né? E a gente tem que se preocupar com isso também, porque quando a gente conversa por webcam, a gente vai estar mostrando a nossa imagem. E a gente, o corpo influencia a gente, cérebro. Então, se você está se sentindo bem, né? Putz, eu tô limpo, eu tô arrumado, eu tô legal, você vai trabalhar melhor. Tá? Aproveitando, pessoal, a gente está, durante esse período de coronavírus, a gente está fazendo aí o que a gente está chamando de quarentena ágil, ou seja, a gente está com uma série de ações, tanto webinars que vão estar acontecendo durante aí essas semanas, a gente também está entrando todo dia para fazer
live no Instagram às 5 horas da tarde, né, 17 horas, né, a gente fica mais ou menos ali uns 40, 50 minutos, tá? Geralmente quem está entrando aí sou eu e o Heitor, mas deve entrar a Gi, deve entrar o Dani, outras pessoas que estão trabalhando na Máximos com a gente, tá? A gente está abordando diversos assuntos. Se você tiver sugestão, você pode estar mandando pelo contato@máximos.com, ou você pode inclusive mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, ou se você quiser, você pode mandar uma mensagem aqui também, e a gente vai anotar e vai analisar, e provavelmente a gente deve fazer pelo menos uma live no Instagram falando ali sobre esse assunto, né? Outra coisa que as pessoas têm perguntado para a gente legal, vocês estão fazendo essas lives, esses webinars, mas o que mais mudou para vocês, né? Então, assim, nós somos uma empresa de treinamento e consultoria, e a gente tem a nossa sede, que fica ali na Rua dos Pinheiros. A gente tinha treinamentos constantemente lá. O que a gente fez foi transferir todos os treinamentos que eram lá físicos para online. A gente já colocou no nosso canal no YouTube alguns vídeos de depoimento da nossa primeira turma. Se você tiver curiosidade, você pode ir lá dar uma olhada para ver o que essas pessoas acharam, para vocês não pegarem a nossa opinião e sim ouvir quem é o cliente, né? Outra coisa que a gente fez todos os cursos do ead.máximos.com, a gente baixou o preço, eles eram R$199 e colocamos em R$69,90. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente mudou aí na nossa relação. E todos nós aqui estamos de home office, né? Então, o que eu quero falar é o seguinte: trabalhar de home office é um aprendizado. Tá? Se você já trabalhou, eu fazia 2 dias, um dia, você tem alguma experiência. Mas fazer home office todos os dias é algo totalmente novo que a maioria das pessoas não está acostumada. E a gente está aprendendo juntos como fazer isso, né? Eu tive a experiência de fazer home office todo dia, quando eu trabalhava numa empresa ali na Faria Lima. E o que eu posso dizer para vocês não existe nada que bloqueie a gente de ter a mesma performance trabalhando em casa, ou seja, de home office, em relação a na empresa todo mundo junto. Qual é a diferença no final do dia, né? A maneira de interação entre as pessoas. Então, se você está aberto a ir lá, trabalhar da mesma maneira, você vai conseguir. Eu tenho que falar com aquela pessoa. Você vai lá, fala, eu preciso falar com você, manda uma mensagem. Vai lá, faz uma call. Qual foi a diferença? É que em vez de você ir até a baia, você mandou uma mensagem. Em vez de vocês se encontrarem cara a cara, vocês fizeram uma conferência. E aí entra uma questão que a melhor maneira de comunicação é 2 pessoas na frente de um flip chart ou de um quadro branco, né? E a gente consegue chegar muito próximo disso através das ferramentas online. Como? Todas as ferramentas online permitem a gente compartilhar a tela e a maioria delas tem algum tipo de quadro branco, né? E a gente tem outras ferramentas de colaboração, por exemplo, até um Google Docs, onde as 2 pessoas podem editar, permite isso. Então, você chega muito próximo do ideal. É óbvio que ainda falta um pouquinho. Só que como que a gente vai conseguir chegar muito próximo? Com comprometimento de quem está participando. Então, com comprometimento da gente, pessoas. Tá bom, pessoal? Esse é o ponto mais importante que eu tinha para passar para vocês, tá? E aí eu abro para perguntas, seja de software, seja de hardware, seja qualquer pergunta que vocês queiram me fazer, eu estou à disposição. Tem aí, se vocês olharem na telinha de vocês, embaixo, tem aí perguntas e respostas, tá? Como Q e A, né? Você clica ali, você pode fazer uma pergunta, ela vai vir para mim e eu vou respondendo elas. Tá bom, pessoal? Basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vou esperar as perguntas entrarem. A gente vai ver de estar disponibilizando esse conteúdo no nosso canal do YouTube também, tá? Eu estou gravando essa live
E aí, estando disponibilizado, a gente vai mandar e-mail para vocês e vocês podem compartilhar com quem vocês acharem que seja interessante. Tá bom? Guardando perguntas, mandem perguntas. Ah, estão entrando. Vamos ver. Qual a melhor ferramenta? Olha, se eu for escolher uma, não tiver nenhuma opção, ou seja, não for segmentar, para mim vai acabar sendo o Gira. Por quê? Porque ferramenta de webconferências a gente pode achar um monte, né? Então, assim, o ponto todo o Gira ele é um centralizador. Né? Então, lá você, mesmo que você tenha um time ou vários times, vai permitir você saber o status do projeto, como as coisas estão andando, vai permitir você abrir ali a página e ver onde estão os tickets, né? Onde estão minhas histórias, onde eu estou no meio da sprint, né? Ver progresso, né? Então, se eu for escolher uma ferramenta só, eu colocaria o Gira. Tá bom? Próximo. Acredito que a mesma pessoa pegou os dois, né? Então, quais KPIs você recomenda e quais softwares para controlar indicadores, né? Então, assim, software para controlar indicadores, o Gira permite um pouco disso. Tem gente que, inclusive, faz planilhas Excel, não vejo problema, desde que estejam compartilhadas, tá? Controlar indicador, eu acredito que se mantém da mesma maneira que a gente faz quando está trabalhando dentro da empresa. Se você estiver falando de controlar um indicador se a pessoa está trabalhando, eu não gosto muito disso, tá? Mas existem ferramentas, sem brincadeira, que a pessoa instala na máquina e aí o pessoal vê literalmente se eu estou com o mouse, se eu estou mexendo, o que eu estou fazendo, de tempos em tempos tiro um print da tela e salva, e aí geralmente de 15 em 15 minutos, se a pessoa tiver, de repente, abriu lá uma página no YouTube, não vai contar os 15 minutos para pagar. E eu acho isso péssimo, mas isso existe, tá? Isso é muito comum em empresas de consultorias muito voltadas a trabalho remoto, que tem lá fora e contratam gente globalmente. Eu não gosto disso, tá? KPIs. O principal que eu recomendo é velocidade, né? Então, assim, olhar a velocidade que o time está trabalhando, né? Esse seria o que eu trabalharia, tá? Esse é o principal KPI que eu trabalharia. Por quê? Porque velocidade só pedir uma coisa aqui. Velocidade vai permitir você saber se os times estão performando, né? Ou seja, eu vou saber quantos, e aí você pode trabalhar pontos, número de tasks, o que você quiser, tá? Sobre tempo, né? Como a gente trabalha com Scrum, a gente geralmente trabalha isso dentro da sprint, ou seja, quantos pontos eu entreguei na sprint. Qual é a vantagem disso? Eu vou olhar aí performance. E com isso eu consigo comparar. O time remoto tem que ser o mesmo time, tá? O time hoje trabalhando de maneira remota e o time trabalhando dentro da empresa. Por que eu tenho que fazer com o mesmo time? Porque se eu pegar, por exemplo, um time remoto, né, e pegar um outro time que está na empresa e comparar os dois, não são as mesmas pessoas. Não é uma comparação válida. Né? Porque, de repente, eu tenho mais gente sêniores e com mais experiência e mais tempo trabalhando junto dentro da empresa. E a gente acabou de montar o time remoto. E pode acontecer o inverso. Então, não vai te dar o cenário real. O que você tem que fazer é acompanhar a velocidade do time e essa velocidade tem que ir melhorando durante o tempo até que uma hora vai se estabilizar, né? Que vai ser o quê? O nível de performance daquele time, tá bom?
Vamos para os próximos. Os treinamentos Scrum, vocês falam dessas ferramentas? A gente fala um pouco, principalmente porque as pessoas perguntam, tá? Falando assim, sendo bem pragmático, tá? Nesse momento. A gente tem lá uma série de objetivos que a gente tem que cumprir nos treinamentos. Nenhum dos treinamentos que a gente tem lá, fale sobre ferramentas, fale sobre Gira, fale sobre... Nenhum deles tem isso. Por quê? Porque você não precisa de nenhuma ferramenta para fazer Scrum. Basta, se você quiser, você pode ter um board branco e colar. Você pode usar só post-its, né? Nada impede você de fazer isso. Mas a gente sempre acaba falando, porque alguém pergunta, e o Gira, Rodrigo, como funciona? É o melhor? Por que todo mundo fala do Gira? O Trello, qual é a diferença? E às vezes algumas pessoas vêm com ferramentas que a gente não conhece, a gente tem que até pesquisar, uma coisa que eu acho legal, né? Então, assim, a gente acaba falando porque os alunos perguntam, mas não é o foco do curso, porque para você fazer Scrum, você não precisa de nenhuma ferramenta específica, tá bom? Próximo, Marcel Albertino. Em um time full remoto, o que você recomendaria para realizar as retros? Mantém apenas conferências ou usamos algumas ferramentas à parte? Então, a gente tem algumas opções aí, tá? Primeiro eu vou falar a minha experiência, o que eu fazia, tá? E o que eu ainda utilizo quando me pedem para criar uma retro remota. Eu pego meu iPad, né? E aí eu faço aquela retro do barco. Então eu desenho ali no meio o nível da água, desenho um barco, falo que é a gente, e pergunto pessoa a pessoa o que ela quer falar ali de pontos positivos, negativos, e falo quanto mais embaixo ou em cima tá. E aí eu vou construindo, né, ali um mapa do que foi bom e do que foi ruim. O que é legal de eu fazer isso, e por isso eu gosto de pegar nesse caso a caneta, como eu tô com a caneta, eu acabo forçando que todo mundo fale, né? Então eu não deixo ninguém se omitir, eu acho que isso tem efeito, tá? Mas eu já no primeiro momento explico para todo mundo que a gente está ali para melhorar. Então, se eu virar e falar, fulano, não foi legal esse sprint comigo, tem um motivo, é para ser melhorado. E aí, quando todo mundo coloca todos os itens, eu vou discutindo, né, um a um, e a gente vai vendo ali o que é válido, para quê? Para identificar o Kaizen, ou seja, o item de melhoria contínua que a gente vai fazer no próximo sprint. Mas existem ferramentas para fazer isso, né? O Mural e o Miro permitem você compartilhar uma tela e fazer as pessoas, seja pelo celular, seja pelo computador, participarem ali dentro, né? Então, eu posso mandar informação. Eu tenho gostado muito de uma que eu tenho acesso gratuito por ser Smart Scale Trainer, que é o Span Nurevo, o Span da Nurevo, que eu tenho lá basicamente um mega whiteboard onde eu posso compartilhar minha tela, posso colocar um Kanban e ao mesmo tempo posso criar essa retrospectiva do barco e a pessoa pega o celular, escaneia um QR Code e já vai inserindo tudo lá dentro. Então, assim, tenho achado essa bem legal. Não tenho nada disso. O que eu posso fazer, né? Eu já vi gente, inclusive, utilizar Google Docs. Então, assim, compartilha lá um documento, né, do Drive lá, de Google Docs, permite todo mundo acessar e pede para todo mundo falar tudo o que quer ali dentro. E aí vai item a item conversando para identificar o item de Kaizen, conversar sobre o que aconteceu no sprint, etc. Então, assim, você não pode justificar o trabalho remoto, nesse caso, como um impedimento para fazer uma boa retro. E aí volta a questão principal de retros. Quem tem que guiar a retro é o Scrum Master. Um bom Scrum Master vai conseguir fazer uma boa retro, independente se está remoto ou se está todo mundo junto numa sala. Tá bom? Uma pessoa aqui perguntou se eu conheço a ferramenta Sococo, para que serve. Conheço, inclusive a gente falou um pouco sobre ela, né? Ela basicamente é um centralizador, ele te dá uma visão ali, como se fosse um escritório, você pode entrar nas salas, todo mundo, eu posso entrar na sala que você está e começar a conversar com você, ou você tranca a sala e eu tenho que bater a porta, obviamente virtualmente, né, para entrar na sala, tá? É bem, bem legal. De whiteboard, né?
Agora perguntaram qual o nome da ferramenta que eu recomendei. Deixa eu mostrar elas aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir um. Uma é um mural. Inclusive ontem, eu estou entrando lá para mostrar para vocês. Share screen. Eu sei que a pessoa em si não vai se incomodar porque eu conheço ele, né? Entrar anonimamente, né? Então, eu estou aqui. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela certa. Sim, tá bom. Então, aqui eu tenho eu poderia escolher outro template. Aqui está um template do Cinefin, né? Cinefin, desculpa. Tá? E aí eu posso literalmente pegar aqui e adicionar um cartão, né? Posso ir lá, trocar a fonte, posso aumentar o cartão e aí eu posso escrever o que eu quiser, tá bom? E aí cada pessoa vai entrando, né? Se tivesse mais gente aqui conectada ao mesmo tempo, você veria os cards entrando aqui, tá? Então, um mural, né? É uma opção. Tá, deixa eu ver aqui na home, aqui, ó. Mural.co, né? O outro aplicativo, ele chama-se Miro, né? O Miro, deixa eu abrir aqui. Né? Ele faz um pouco do mesmo ali, né? Então você pode ver que tem as funções aqui do lado, né? E você também compartilha, as pessoas podem adicionar informação rapidamente, tá? Essas são duas ferramentas. Se você quer uma ferramenta que eu recomendo para começar, tá? Se você não tem que começar, pode utilizar um Google Docs. Não tem nada impedido a gente de utilizar coisas simples para resolver com problemas complexos. Tá? Próximo. Será que as empresas estarão mais abertas para o home office depois dessa quarentena? Olha, essa é uma pergunta um pouco polêmica, né? Acredito que as pessoas vão ter, nesse caso, opiniões bem divergentes, tá? É realmente isso que eu acredito, mas eu vou compartilhar a minha opinião. Eu acredito que depois desse período de experiência que, vou ser honesto com vocês, eu acredito que aqui no Brasil não vai durar 2 semanas, tá? Eu não tenho expectativa hoje de que a gente vai ficar somente 2 semanas aqui nesse estado. Eu infelizmente acredito que os casos vão piorar e a tendência é pelo menos ser 1 mês aí nessa situação. Vai acontecer uma coisa que é a seguinte, e eu já vi muito gestor falar isso: não vou fazer home office porque experimento, vou arriscar, minha entrega é importante, não dá, e foi ficando. O cara está há 5 anos falando isso. Agora ele não teve opção. Legal, começou o home office. Vamos partir de um cenário hipotético que o time conseguiu ter a mesma performance. Não estou dizendo nem que melhorou nem piorou, foi a mesma. Tá bom? Legal. Olha só a economia que a empresa pode fazer continuando o home office. Aluguel, água, luz, telefone, comida, né? Se a empresa tem refeitório, cafezinho toda a empresa tem, a menina da faxineira, entendeu onde eu estou querendo chegar? Ou seja, fazer home office vai me permitir uma série de economias que eu não tenho quando eu preciso ter uma empresa física, né? Segundo ponto, eu posso contratar gente que não estava disponível antes. O que eu quero dizer com isso? Eu posso contratar um cara da Alemanha lá, mega especialista, se eu não encontrar ninguém aqui. Eu posso contratar um cara do interior de São Paulo. Eu posso contratar um cara em Recife. Entendeu? Eu posso contratar na Índia. Ou seja, o meu leque de possibilidades de contratação aumenta muito, né? E eu tive uma experiência com isso que foi a seguinte: um time remoto que eu trabalhei, ele estava aqui em São Paulo, e aí a gente entrou numa seguinte discussão lá dentro. Legal, estamos aqui em São Paulo. Vamos ou não vamos contratar pessoas de fora de São Paulo? E na época os sócios falaram: putz, Rodrigo, mas é arriscado, não sei, e aí? Eu falei: ó, é uma decisão. A gente já tinha uma pessoa, né? Aí eles falaram: cara, tá funcionando bem. Eu falei: cara, então vamos. Vantagens.
O funcionário, por exemplo, em Manaus, é muito mais barato que o salário que o cara pede aqui em São Paulo, mesmo, né? Dois, nem todo mundo quer morar em São Paulo, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente abriu algumas vagas de desenvolvedor, eu contratei 2 desenvolvedores que estavam em São Paulo, estavam em startups famosas, e aí eu virei pro cara, cara, vem aqui, vem conhecer a gente. A gente fez entrevista remota, todas as minhas entrevistas eram assim como eu tô fazendo com vocês, Zoom, remota, entrevista, conversa com o cara, manda prova, tudo remoto. Só uma última, a gente, se fosse possível, era presencial, para realmente, pô, você está aqui, vem conhecer a gente, vem ver o nosso escritório, né? E aí, esses 2 desenvolvedores, eles entraram para a gente para ganhar menos, porque é o seguinte, um virou assim, cara, eu vou voltar para minha terra, vou parar de morar em São Paulo. Eu estava trabalhando em Alphaville, né? Estava morando em Alphaville, e falei, cara, para mim é ótimo, vou voltar para minha terra. Eu posso ganhar menos, o custo de vida é muito menor e eu vou estar perto dos meus pais, meus avós, da minha família. Eu quero isso. Não foi só o gostei de vocês, empresa, que ele falou gostei, mas tinha esse a mais. E eu não precisei pagar dinheiro. E o outro, ele virou para mim e falou, cara, eu vou morar no interior, que foi sempre meu sonho. O cara se mudou para o interior, né? Então até lá, até hoje. Fora isso, a gente contratou uma menina, né, que estava aí num desses bancos startups super bem cotado, e ela veio trabalhar com a gente porque ela falou, cara, vocês me convenceram pela maneira que vocês trabalham, né? A gente, basicamente, ela reduziu bem um pouco o salário, não chegou a ser muito, que ela me falou na época, mas o que eu achei legal é que eu vou poder trabalhar de casa, né? Quando eu fui no Happy Hour no final do ano passado, né, fazia mais de um ano que eu não tinha contato, eu perguntei para ela, e aí, o que você está achando? Ela falou, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar essa proposta. Eu estou muito feliz aqui, né? E você via a pessoa feliz, né? Então, o que vai acontecer no final das contas é, as empresas vão aprender a trabalhar remoto, vão ver as vantagens de diminuir o custo, mais gente vai se tocar que ela não precisa se deslocar, e aí literalmente é uma bênção e pode ser digamos assim, um pecado, um inferno, que é o seu trabalho estar na sua casa. E aí volta a questão de ser importante ter espaço delimitado, que é trabalho e casa. Por isso é importante você ter o canto. E as pessoas descobrem que elas vão perder, por exemplo, em São Paulo é super comum gente que faz 1h30 para ir para o trabalho, 1h30 para voltar para casa. Cara, é 3 horas. E aí ele fala assim, eu preciso estar aqui na empresa? E geralmente, em muitos casos, a resposta é não. Existe algo que eu realmente necessito estar aqui? Se a resposta é não, vai pivotar naturalmente para o trabalho remoto. Tá bom? Acho que era essa última pergunta aí, pessoal. Vou dar mais um minuto aí se alguém quiser fazer uma última pergunta, tá? A gente vai ver de disponibilizar essa live esse webinar no nosso YouTube, tá? Se você quiser saber mais sobre os cursos que a gente está tendo, Quarentena Ágil, você pode verificar tanto no nosso Instagram, né, quanto no Máximos.com, tá bom, pessoal? E acredito que ninguém vai fazer mais nenhuma pergunta. Queria então agradecer a presença de todos vocês, tá? Se vocês puderem, respondam aí as perguntas que tem quando eu encerrar aqui o webinar, tá bom? Uma boa noite para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, né, nesse período aí de coronavírus, e espero que a gente possa se ver mais vezes.